Oi, turma, do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, no texto O Ensinamento das Moscas. Parte 1. Contam-se que, certa vez, duas moscas caíram no copo de leite. A primeira era forte e valente, e assim, logo ao cair, nadou até a borda do copo, mas como a superfície era muito lisa e ela tinha suas asas molhadas, não conseguiu sair. Acreditando que não havia saída, a mosca desanimou, parou de nadar, de se debater e afundou. Sua companheira de infortúnio, apesar de não ser tão forte, era tenaz e por isso continuou a se debater e a se debater. Por toda aquela agitação, aos poucos o leite ao seu redor foi se transformando e formou um pequeno nódulo de manteiga, onde a mosca tenaz conseguiu com muito esforço subir e dali levantar voo para algum lugar seguro. Durante anos ouvimos essa primeira parte da história, como um elogio à persistência, que sem dúvida é um hábito que nos leva ao sucesso. Mas, no entanto, parte 2. Tempos depois, a mosca tenaz, por descuido ou acidente, novamente caiu no copo. Como já havia aprendido em sua experiência anterior, começou a se debater na esperança de que, no devido tempo, se salvaria. Outra mosca, passando por ali e vendo a aflição da companheira de espécie, pousou na beira do copo e gritou: "Tem um canudo ali, nade até lá e suba pelo canudo." A mosca tenaz não lhe deu ouvidos, baseando-se na sua experiência anterior de sucesso, e continuou a se debater e a se debater até que, exausta, afundou no copo cheio de água. Quantos de nós, baseados em experiências anteriores, deixamos de notar as mudanças no ambiente e ficamos nos esforçando para alcançar os resultados esperados até que afundamos na própria falta de visão? Pois é, gente, as coisas mudam e a gente tem que mudar também, né? Nós estamos num processo desde o nosso nascimento até o nosso desencarne, e aqueles que acreditam em outras encarnações, como eu, durante toda a nossa vida espiritual, nós vamos ter isso. Mudanças de situações que nós imaginamos já ter o conhecimento, porque já passamos por semelhante ocasião, né? E aí a gente vai lá e dá o mesmo remédio para uma doença nova. Ela não vai curar. Nós vamos passar a perrengue. As coisas vão mudando e nós vamos ter que mudar também. Tem médico que ele vai se especializando, fazendo novos cursos, e isso ele vai combatendo as novas doenças que surgem. Ele vai ter menos dificuldade no seu trabalho e mais sucesso. Aqueles médicos que fizeram seu curso ao longo de 5, 6 anos, especialização, e o que acontece com ele? Ele ficou preso às comorbidades antigas. Ele vai ser um excelente médico para doenças velhas, mas as doenças novas ele não vai conseguir. Ele não vai dar continuidade. Ele vai colocar em risco vidas, inclusive. E aí a gente vai para o professor. O que acontece com o professor que para de estudar? O professor que se formou na década de 40, todo o contexto histórico do país era um. O professor que se formou na década de 80, como eu, já eram 40 anos depois, era outro contexto social, histórico, financeiro, moral. Aqueles professores que estão se formando agora, em 2020, de 2000 para cá, são professores que estão vindo numa outra leva, com outra situação histórica, cultural, emocional, psicossocial. Então vão mudando, não é que vai mudando só nome, vão mudando situações. Hoje nós temos alunos numa sala de aula que são autistas. Quando eu estava para me aposentar, há 2 anos atrás, eu já tinha tido um ou outro caso de autismo na minha sala e eu ficava completamente perdida. Eu falava, meu Deus,
mais de 32 anos de carreira para eu me sentir aqui um fundo raso, porque eu olhava para o aluno e falava, e agora? O que eu faço com essa criatura? O que eu posso passar para uma criança que eu não tenho nada, eu não tenho conteúdo, eu não tenho conhecimento? Porque eu parei, eu estudei tudo que eu tinha que estudar, eu tenho uma pasta sim de complementação, de cursos e pós, mas eu não fiz sobre síndromes, eu não fiz nenhum curso voltado para autismo. Então esses casos que chegaram na minha sala eu não sabia como lidar. Aí tem aqueles professores que cursavam, aí tem internet e você vai pegando uma dica daqui, outra dali e vai fazendo testes. E o aluno se torna uma cobaia. É justo isso? Claro que não. Tem uma visão política por trás dessas inclusões? Tem, claro que tem, né? Até mesmo toma lá da cá. Se nas escolas públicas você recebe as crianças com síndromes, o Estado, a Prefeitura, está abraçando a causa. Muito lindo isso. Mas ele está dando condições ao professor para abraçar essa causa? Cabe a cada professor, sabe aquela coisa, salve-se quem puder? O professor é que tem que sair correndo e fazer curso, porque ninguém foi preparado, nenhum professor foi preparado, não é só a Patrícia, nenhum professor foi preparado para receber autista, síndrome de Down ou qualquer outro tipo de desvio de aprendizagem. Nós, quando fomos formados na década de 80, o mais que a gente ia pegar numa sala de aula é alunos com aquela deficiência de atenção, alunos que, porventura, têm um problema social, familiar ou até financeiro e que não rende aquilo que é esperado de conteúdo, de programa, né? do conteúdo que é dado, um retorno nas suas avaliações. A gente não tinha síndromes, nós não tínhamos aí alunos com problemas de deficiência física ou mental. Apenas o aprendizado. E isso se deve porque o aluno não comia direito na casa dele, porque tinha verme, ou porque o aluno, o pai e a mãe bebe ou são separados. Então nós somos preparados para um tipo de família que hoje existe, mas que não é só isso. Hoje tem outros tipos de família. Na minha época, na década de 80, não existia esse nome novo que eles dão, né, de transgênero. E os homossexuais era algo assim muito difícil de ocorrer numa escola, de ter crianças que são filhos de homossexuais, sejam de 2 homens ou de 2 mulheres. Hoje as famílias já estão ficando mais comuns, né, desse gênero, desse tipo de escolha sexual. Então, quer dizer, são coisas que o professor ou ele estuda, ele vai interiorizando todas essas coisas, essas mudanças e vai levando isso para a sala de aula, ele fica completamente perdido e a criança completamente defasada. O que nós precisamos, então, não ser como a mosca que fica se debatendo na água, porque um dia se debateu no leite e o leite engrossou e ela conseguiu escapar. Era outra situação, era outro problema. As coisas mudaram. Da próxima vez pode acontecer isso, você está se debatendo na água e vai morrer afogado. E mesmo com um canudo do lado, porque você não sabe utilizar o canudo. Tanto professores passam por isso hoje, como também os próprios pais. As famílias estão ficando cada vez mais cada um por si. Né? Antes a gente falava assim, tinha uma televisão em cada cômodo da casa. A princípio era uma televisão que já tirava toda a conversa da família, porque todo mundo ficava olhando para a cara, todo mundo na sala, mas olhando para a cara da televisão. Depois as pessoas passaram a ter um televisor em cada cômodo da casa, cada um fica no seu cômodo, aí acabou a conversa de vez. E quando veio o computador e celular, matou de vez a família, porque hoje você não precisa mais ter um aparelho ligado na parede para você ficar parado na frente desse aparelho. Se você não quiser ficar perto de alguém, você pega seu celular e vai para dentro do banheiro. Você vai para o quintal. Você anda pela casa inteira com o aparelho na mão e não dá atenção àqueles que estão em sua volta. As coisas estão mudando. Então, se muda, a família também precisa mudar.
família também precisa encontrar um espaço para manter o principal, que é o amor, a união, o respeito familiar. E para isso a família tem que ser mais observadora diante das mudanças e não assim, deixa a vida me levar. Ah, hoje é normal, todo mundo tem celular, hoje é normal o filho ficar preso no quarto, ah, hoje é normal, o marido fica lá assistindo futebol, a mulher fica limpando um cômodo da casa, assistindo novela. Não, não pode ser bem assim, né? Família é família em primeiro lugar, família é a base. Se a criança não tem uma base na família, ela também não vai ter uma estrutura boa na escola. Sem essa estrutura boa na escola, a criança vai ter problema de aprendizado, problema de convivência. Então nós temos que ter esse olhar. As coisas estão mudando, nós vamos mudar também, mas adequando da melhor forma para manter unido que é a família, manter o equilíbrio, a harmonia dentro da escola e em todos os outros campos, né? Sem que ninguém para isso precise morrer na praia, né? Sem que ninguém precise ficar frustrado lá no final das contas por não ter dado conta do seu recado. Cada um vai dar conta do seu recado, mas a gente precisa adequar.